Quando a gente se aproxima do Natal, da maior festa da cristandade, eu queria voltar a um debate com vocês sobre uma questão muito importante. Desde que o homem formou a sua linha de pensamento, entendeu essa consciência da percepção de um ser transcendental, surgem a partir daí duas correntes que se antagonizam. Aqueles que creem na existência de Deus, daqueles que não creem na existência de Deus. Aqueles a que costumamos chamá-los de ateístas. Dentro desse quadro se desenha inúmeros debates acadêmicos. Debates de toda ordem, filosófico, teológico, sobre a existência ou não de Deus. Essa pergunta acompanha toda a história da humanidade, desde os primórdios até a atualidade pós-moderna, que, como diz Zygmunt Bauman, é o tempo líquido de uma sociedade extremamente relativista. E como nos posicionamos diante desse questionamento? Deus existe? O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que é um engano, que é verdadeiramente um absurdo acadêmico perceber ou tentar compreender a existência de Deus a partir de um parâmetro científico, a partir de um parâmetro racional. Eu costumo dizer que Deus não existe, Deus é. Porque se Deus existisse, ele era aferível, ele estava dentro do espaço e do tempo, ele era determinável, e Deus é indeterminável, Deus é inaferível. Obviamente, essa é a questão que deve nos provocar uma outra percepção desse conceito. Desde Dawkins, mais recentemente, até outros grandes ateístas, há uma tentativa vã de desqualificar a existência de Deus, como se para a ciência a morte de Deus, segundo Nietzsche, seria a iluminação do cientificismo. Mas a grande verdade é que a ciência chegou e não atendeu os grandes reclames, não deu as grandes respostas que nós tanto precisamos. E diante desse quadro de Deus existe, esse questionamento também, ele se colocou no nosso processo histórico, porque o homem confundiu o Deus criado por ele e o Deus em si, o Deus propriamente dito, o Deus que é, o eu sou. Porque o Deus criado pelos homens terminou sendo um Deus justiceiro, um Deus que terminou promovendo grandes guerras, como por exemplo a Santa Inquisição, as cruzadas, aqueles momentos dramáticos da história da igreja que terminaram sendo confundidas e levaram muitos intelectuais a imaginarem a inexistência de Deus. Ou como disse mais recentemente Marx, que a religião era o ópio do povo. Mas a grande verdade que aqui precisa estar é que esse Deus, que não existe por si mesmo, mas que é em toda a sua essência, não é um Deus justiceiro, não é um Deus implacável. É um Deus que se revelou como homem, que veio até nós, que foi incompreendido, que foi até as últimas consequências para a nossa redenção. Esse Deus, que a sua mensagem maior foi a mensagem da misericórdia, do amor. O Deus que se fez homem, o Verbo que passou a habitar em cada um de nós. E é por essa razão que não há debate acadêmico, não há nenhum outro instrumento de aferição que nos leve a uma resposta definitiva. Deus é a fé. E aí eu queria colocar para vocês uma coisa muito importante. Se lhe perguntassem, por exemplo, se o sol existe, o que vocês responderiam? É claro que se eu for lá fora num dia de sol, eu vou sentir de forma abrasadora ele na minha pele. Mas eu não posso olhar para o sol. Eu percebo a existência do sol a partir daquilo que ele ilumina. Então, a partir da luz que é trazida pelo sol, eu vejo as árvores, eu vejo os animais, eu vejo a natureza. Então, a natureza, as árvores, os animais refletem a existência desse sol. Assim é com Deus. Eu não vejo Deus, mas eu o vejo através daquilo que se reflete, do amor entre as pessoas, da misericórdia, da solidariedade, da compreensão, desse gesto gratuito de muitos que, pelo lado bom que tem, pela concepção do bom, de ser bom, termina salvando quantas vidas anônimas, vidas que lhes são estranhas.
Eu vejo Deus no gesto carinhoso de uma mãe que tudo se dedica ao seu filho, o gesto carinhoso de um amigo que empresta às vezes sua própria vida a um outro amigo. São através dessas ações que nós enxergamos Deus, assim como não podemos olhar para o sol, porque nossos olhos não seriam capazes de contemplá-lo, assim também Deus é tão imenso e grande que nós assim também não somos capazes de contemplá-lo na sua magnitude, na sua grandeza. Mas em tudo que se reflete, a gente consegue compreender a importância, a dimensão e a grandeza desse ser que não existe, mas desse ser que é. Então eu queria que vocês aproveitassem esse momento de reflexão, para que nós, movidos por esse sentimento de fraternidade, entendêssemos que a maior forma de refletirmos Deus é exatamente nas nossas ações, é naquilo que devotamos ao outro, é na nossa entrega absoluta. A grande mensagem da cristandade, a grande mensagem que Jesus nos deu na concepção do amor ágape, ultrapassando o platonismo na sua perspectiva ero e o aristotelismo na sua perspectiva filos, o ágape é o amor incondicional, esse amor maravilhoso, extraordinário que se irradia. Então, se queres, você como crente, como aquele que afirma a existência de Deus, que tudo muito mais e todos e muito mais também acreditem nele, faça com que, através dos seus olhos, das suas ações, das suas atitudes, você consiga refletir esse imenso amor de Deus. Que todos pensem e percebam que o que está à existência de Deus é a minha relação com o outro e a minha solidariedade. Um abraço para vocês.